Boa tarde, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, certo? Estão se cuidando, né? Usando o álcool em gel, lavando as mãos direitinho, usando a máscara. Tem que se cuidar para quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, vocês estarem cheios de saúde, ok? Hoje nós vamos trabalhar na nossa videoaula língua portuguesa e vamos precisar dos dois materiais, certo? Peguem então aí, pega logo o livro didático, que é esse aqui mais grosso, ok? E também esse aqui, que é o livro de atividades, que é o mais fininho, combinado? Vamos começar com o livro didático. Abram na página 10 do livro didático. Certo? Abriram? Na aula passada, nós trabalhamos um pouquinho, né? Falamos um pouquinho da cultura africana e trouxemos um conto africano, que foi A Lebre e o Gênio da Selva. Não foi isso? Falamos um pouquinho, fizemos a interpretação de texto, né? E um pouquinho da cultura. Lá na página 10 é o finalzinho da história, que nós vamos fazer uma análise, certo? Na página 10. Então, abram aí. Página 10. Ok? E a gente vai começar nesse parágrafo aqui. Encontre esse parágrafo nessa página 10. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. Encontraram? Certo? Eu quero que vocês peguem agora o seguinte. Peguem uma caneta ou um marca-texto. Eu vou falar algumas palavras e vocês vão marcar essas palavras, tá bom? Nós vamos trabalhar com elas, combinado? A palavra que eu falar, vocês vão marcar. Se não tiver caneta, marca-texto, pode ser com lápis de cor, você pintar, também fica joia, tá? Então, vamos começar a leitura? Acompanha com a tia Michelle. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão firme ao bastão que ela não conseguia se mexer. Marquem aí, pinta para mim, a palavra lebre e a palavra serpente, certo? Nesse primeiro parágrafo. Vamos para o segundo parágrafo. Tudo que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baobá e foi saltando ao encontro dele. Grande gênio! Chamou a lebre. Aqui estou, disse o gênio aparecendo. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Marca aí. Gênio, tá? Passarinhos e antílope. Marcaram? O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu. Se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre, surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se eu aumentasse a sua astúcia, você se tornaria minha mestre. Então, vamos para o assunto de hoje. Marcaram as palavrinhas, certo? Nós vamos falar hoje sobre substantivos, singular e plural. As palavras que vocês marcaram foram substantivos. Algumas estão no singular e uma outra está no plural. E a gente vai fazer essa identificação, correto? A primeira palavra que eu pedi para vocês marcarem foi a palavra lebre. Então, lebre está, gente, no singular. Por que, tia Michelle? Porque nós estamos falando de uma só. Então, quando a gente fala de um ser, de um elemento, a gente chama esse elemento de singular. Exemplo,
eu tenho aqui uma caneta, correto? Então, eu vou chamar ela de caneta. Agora eu tenho quantas? Duas. Então, se eu tenho duas, eu não vou falar duas caneta. Aí, eu vou mudar a palavra. Eu vou acrescentar o S no final. Eu vou falar duas canetas. Correto? Se eu tiver 1000 canetas, vai ficar 1000 canetas. Correto? Segunda palavra que eu pedi para vocês marcarem. Serpente. Então, gente, olha só. A lebre ficou as lebres, correto? A segunda palavra que eu pedi para vocês marcarem foi serpente. Então, a serpente está no singular, porque está falando de uma só. Agora, se eu tiver mais de uma, vai ficar as serpentes, certo? Terceira palavra, o gênio. No caso, gênio, eu pedi para vocês marcarem gênio. Então, o gênio vai ficar os gênios, correto? Quarta palavra, antílope, que eu pedi para vocês marcarem aí a palavra antílope. Então, se eu colocar o antílope, no plural, vai ficar os antílopes, correto? Acrescentei o S no final, tá? E a última palavra, ela já estava no plural, que eu pedi para vocês marcarem aí, passarinhos. Passarinhos já está no plural, né? Mais de um passarinho, a gente fala passarinhos. Então, o singular de passarinhos é passarinho, ok? Então, o passarinho está no singular. Os passarinhos no plural, correto? Gente, uma dica a vocês. As palavras que terminam em vogais, estão vendo aqui? Termina em vogal, lebre, serpente, gênio, antílope, passarinho. Elas estão terminando em vogal, ok? Então, quando ela termina aqui em vogal, singular. Quando eu vou passar essas palavras para o plural, eu acrescento o S, tá? Então, quando a palavra estiver terminando em vogais, né, a gente acrescenta o S no final. E aí, ela passa a ser uma palavra no plural, correto? Vejam só. Dependendo do número de elementos que indicam os substantivos, podem ser classificados em singular, quando a palavra indica um único ser. No caso aqui, a gente só tem uma serpente. Então, a gente vai escrever a serpente. Então, essa palavra está no singular. Joinha? Agora, aqui embaixo, ó, plural. Plural, quando a palavra indica 2 ou mais seres, né? No caso aqui, nós temos 3 lindos passarinhos, né? Então, nós vamos escrever os passarinhos. Então, esta palavra está no plural, correto? Vamos lá. De acordo com o que a tia Michelle explicou, né? Eu quero que vocês façam essas duas atividades. Na apostila da página 14 e a apostila da página 15. O livro didático, aquele mais grosso, certo? Vocês vão fazer, vão pausar o vídeo agora, dar uma pausa, fazer essa atividade, pode até beber uma aguinha, fazer a atividade e voltar, correto? Pra gente fazer a correção. Corre lá. Voltamos, né? Terceiro ano. Então, agora vamos fazer a correção da página 14 e a página 15, correto? Vamos lá. Página 14. Substantivos singular e plural. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Letra A. Pinte os substantivos que nomeiam animais. Então, é substantivos que dão nome aos animais, correto? Vocês vão circular. Então, aqui nós temos passarinhos, o antílope e a serpente, correto?
Letra B. Agora, copie as palavras que você pintou nos espaços adequados, certo? Indica apenas um ser. Antílope e serpente. Então, antílope e serpente, singular, correto? A gente vai escrever aqui. E aqui vocês vão escrever uma palavra, a palavra que indica mais de um ser. No caso aqui que a gente pintou, passarinhos, né? Termina com S, então é mais de um passarinho, certo? Então está no plural. Página 15 agora, vamos corrigir a página 15? Aqui nós temos um leão, então a gente vai escrever o leão, já tá até escrito aqui. Agora, 2 leões, como que vai ficar? Vai ficar os leões, corretos? Os leões. Aqui já tá escrito as serpentes, nós temos mais de uma. E aqui, uma só, vai ficar como? A serpente. Aqui nós temos uma lebre, já tá escrito. E 2, como que vai ficar? As lebres, correto? Aposto que todo mundo acertou, hein? Aqui nós temos os baobás. Essas árvores aqui bem grandes, né? Os baobás. E aqui, ó, um só. Como que vai ficar? O baobá, certo? Ok? Aposto que todo mundo acertou. Todo mundo aqui é esperto, não é? Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês peguem o livro de atividades, o fininho, abram na página 5. Nós vamos fazer a leitura de mais um conto, páginas 5 e 6, e vamos fazer a interpretação de texto dele, tá bom? E vamos relembrar como que se faz a interpretação de texto, correto? Peguem lá. Pronto? Mais um conto africano. O tambor africano é o título do nosso texto, tá? Vou ler aqui e eu quero que vocês façam o seguinte. Acompanhem com o dedinho, pega o livro de atividade de vocês. Acompanhem com o dedo, porque vocês vão vendo aonde a tia Michele dá umas paradas, quando tem vírgula, quando tem ponto. Os sinais de pontuação, exclamação, interrogação, aonde que tem, e a gente muda a entonação de voz. Lembra que eu falei? Interpretação de texto. Na leitura, a gente tem que fazer pausadamente, né? Prestando atenção, imaginando a história, como está acontecendo. E a forma como a gente lê é muito importante. Esses sinais de pontuação são muito importantes, tá? Eles ajudam a organizar o texto e ajudam a gente a fazer a leitura, correto? Então, prestem atenção. Acompanhem com o dedinho. O tambor africano. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam o dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano, uma árvore altíssima de madeira preta. E do alto de um galho ficavam olhando para o céu. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade e às vezes desaparecia, até que um dia decidiram ir até lá. E foram se empilhando, formando uma escada, um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos os outros caírem. Todos os macaquinhos não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular para dentro dela. A lua nunca tinha visto um macaco, ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. Gente, nós fizemos a leitura aqui do texto, correto? Da primeira parte do texto. Vamos fazer a leitura da imagem também, porque a imagem também é muito importante, tá?
Nós vemos aqui, ó, os macaquinhos em cima da árvore, um em cima do outro, tentando alcançar a lua, certo? Só que um desequilibrou, todos caíram. Só que um se agarrou à lua e pulou nela. E lá fizeram amizade, né? Porque ela lhe deu um presente, porque ficou tão contente ao encontrar o macaquinho. Vamos para a parte 2. O macaquinho se encantou com o tambor e começou a tocá-lo na mesma hora. Ficou tão empolgado com aquele som que passou semanas concentrado nas possibilidades daquele instrumento. Por que você quer voltar, macaquinho de nariz branco? Perguntou a lua. Estou com saudade dos meus amigos, da minha família e das árvores de lá, e as mangueiras e as bananeiras e os coqueiros, onde a gente passa o dia pulando de galho em galho, comendo e se divertindo. Está bem, disse a lua. Sente-se no seu tamborzinho, que eu vou amarrá-lo bem com uma corda e vou soltando a corda aos poucos até você chegar à terra. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Depois de prendê-lo, a lua lhe disse: vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que estiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. E o macaquinho foi descendo todo feliz. No meio do caminho, porém, não resistiu à tentação de tocar. Estava viciado naquele som gostoso que saía de um tamborzinho. Lembrando-se das recomendações da lua, tocou bem de levinho, de modo que ela não ouvisse. Mas o vento levou o som do tambor até a lua, que ouviu o batuque e logo pensou: o macaquinho de nariz branco já deve ter chegado, vou cortar a corda. Soltou da corda que a lua segurava. O macaquinho rodopiou pelo espaço e foi cair na sua aldeia, todo arrebentado. Uma garota que passava por lá viu o macaquinho estatelado no chão, com os olhos bem abertos e um tamborzinho nas mãos. Ela se agachou ao lado dele para ver o que estava acontecendo. Este é um tambor. Por favor, entregue-o aos homens do nosso país, disse o macaquinho antes de morrer. Surpresa com aquilo, a menina saiu correndo para contar o que havia acontecido e todo o povo veio se despedir do macaquinho de nariz branco e conhecer o que ele havia trazido para eles. As mulheres começaram a cantar e os homens entraram na música. Um deles pegou o tamborzinho e se pôs a batucar. O som que se ouvia era forte, gostoso, mexia com as pessoas e elas logo começaram a dançar. Este foi o primeiro batuque da história. Sempre no final do texto vem a referência e a gente não pode deixar de ler a referência, tá? Porque ali consta quem escreveu o texto, da onde foi retirado, de qual livro, qual ano foi publicado. Então, é muito importante ler a referência. Então, tá aqui, eu vou ler no meu livro, porque aqui tá muito pequenininho, eu não consigo ler. Salerno Silvana, né? Ou seja, Silvana Salerno. África, Contos do Rio, da Selva e da Savana. Barueri, Girassol 2015, página 40 a 43, certo? Então, gente, esse foi um conto africano, né? No caso aqui, no final, olha só, que interessante que ele traz no final.
O som que se ouvia era forte, gostoso, mexia com as pessoas e elas logo começaram a dançar. Este foi o primeiro batuque da história. Até então, os africanos não conheciam o tamborzinho, né? E aí eles fizeram esse conto mostrando como que começaram a conhecer o tambor, que tanto faz parte das festas populares lá da África. Não pode faltar o tambor e tantos outros instrumentos hoje em dia, né? Então, aqui foi a história explicando de como que os africanos conheceram o tambor. De uma forma divertida, de forma de história de um conto, certo? Ok? Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão dar pausa no vídeo novamente e vão fazer a interpretação de texto, que está na página 7 e página 8 até a letra C, certo? Façam as respostas, né? E depois vocês voltam que eu vou fazer a correção, correto? Ok, voltamos. Então, vamos fazer a correção da nossa interpretação de texto. Vamos lá? Está bem tranquilo, bem fácil, né, de fazer, de compreender esse texto. Esse conto foi muito gostoso de se ouvir, muito agradável, né? Muito legal ouvi-lo. Muito bacana a nossa história. Vamos lá, respondendo ao número 2. O narrador que conta a história, ele participa dela ou ele não participa? Bom, gente, nessa história nós temos o narrador. Qual é o papel do narrador? Contar a história, né? E temos os personagens principais, o macaquinho e a lua. Veja só, o narrador, ele faz parte da história? Ele foi lá, subiu junto com o macaquinho, encontrou a lua? Não, o narrador, ele só contou, só está somente contando a história, certo? Então, a resposta não participa dela. 3. Além do narrador, aparecem as vozes de outros personagens. De quais? Como essas falas estão separadas da parte do narrador? Então, aqui está fazendo duas perguntas. Quais são os personagens? O macaquinho de nariz branco e a lua. São os dois personagens principais, certo? E como essas falas estão separadas do narrador? Lá na história, elas estão separadas por travessão. Quando o personagem fala, lembra que a gente já estudou isso na sala de aula? Quando o personagem fala, a gente coloca o travessão na frente da fala dele, né? E o narrador não tem travessão, ok? Atividade 4. Como o macaquinho de nariz branco foi parar na lua? Como que ele foi parar lá? Ele se agarrou na lua quando os outros macaquinhos de nariz branco se desequilibraram lá de cima e caíram. Então, ele se agarrou na lua, né? Como ele foi parar lá. 5. A lua gostou da visita inesperada? Sim ou não? Sim, né? Ela gostou, tanto que deu um presente para o macaquinho. Eles fizeram uma amizade ali, não foi? Ele tocava o tamborzinho, ficaram ali por um bom tempo, até ele sentir saudade da sua casa, do seu lar, dos seus amigos, né? Então, sim. Mas aqui na número 5 está pedindo assim, copie do texto o trecho que justifica a sua resposta. O que é copiar do texto? É você ir lá no texto e pegar a parte e escrever a parte que justifica o seu sim. Justificar é você dizer o porquê do sim. Você tem que explicar por que você falou sim, ok? Então, sim, a lua nunca tinha visto o macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho, certo? 6. O macaquinho de nariz branco ficou envolvido por algumas semanas com o tambor que tinha ganhado, até que um dia resolveu voltar para casa. Como ele explicou essa decisão à lua? Responda com as suas palavras. Então, aqui ele está pedindo para você responder com suas palavras, não para copiar do texto, como na atividade 5. Então, ele está pedindo para você explicar, né? No caso lá, ele explicou que queria voltar para casa porque sentia saudade, né?
saudade das brincadeiras, saudade da comida, né? Saudade da vida que ele tinha ali, das brincadeiras de ficar pulando de galho em galho, não é isso? 7. Quando o macaquinho de nariz branco resolveu voltar para casa, a lua lhe fez um pedido. O pedido foi, vamos ler aqui: vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa, você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força para que eu ouça e corte a corda. Esse foi o pedido da lua, né? Vamos responder agora a página 8, letra A. Qual foi a atitude do macaquinho, gente? Ele não resistiu à tentação, né? No meio do caminho, ele foi lá e tocou o tambor, né? E aí, antes de chegar à terra, então a lua ouviu, cortou. Letra B. Quais foram as consequências da atitude do macaquinho? Gente, ela pediu para que ele cortasse só quando chegasse lá na terra. Mas aí ele não, ele tocou no meio do caminho. Então, quando ela cortou, o que aconteceu? Coitado, ele caiu no chão, né? A lua acabou cortando a corda antes de chegar no chão e o macaquinho não resistiu à queda, né? Letra C. Onde foi parar o tamborzinho que ele tanto gostava? Foi parar onde? Nas mãos das pessoas, dos homens, né? Ele foi entregue a uma menina que passava por ali para que ela levasse aos homens do país deles. E aí os homens daquele lugar começaram a conhecer o tambor, né? Que faz parte da cultura até hoje dos africanos. Ok? Terminamos a interpretação do nosso texto. Agora eu quero que vocês façam o seguinte. Volta lá nesta página aqui do texto. Só nessa página, tá? Nós vamos ler cada parágrafo e eu quero que vocês peguem novamente um marca-texto ou uma caneta ou lápis de cor e pinte a palavra que eu falar, ok? Nós vamos voltar naquela atividade de plural, de singular e plural, ok? Vamos ler o primeiro parágrafo. Tia Michele, como que eu sei que é o primeiro parágrafo? Lembre-se, parágrafo tem esse espaço que a gente tem que dar no texto para que ele fique organizado. E ele termina sempre com uma pontuação. No caso aqui, terminou com um ponto final para começar um outro parágrafo. Vamos lá, primeiro parágrafo. Na selva, os macaquinhos de nariz branco passavam o dia rodopiando entre as bananeiras e os coqueiros da mata, comendo bananas e coquinhos. Ao anoitecer, subiam no ébano, uma árvore altíssima, de madeira preta, e do alto de um galho ficavam olhando para o céu. Nesse primeiro parágrafo, eu quero que vocês marquem as palavras bananas e coquinhos, ok? Marquem aí. Segundo parágrafo. A lua sempre intrigou os macaquinhos de nariz branco. Eles tinham vontade de ver o que havia naquela bola branca, que ora estava inteira, ora estava pela metade e às vezes desaparecia, até que um dia decidiram ir até lá. Nesse parágrafo, eu quero que vocês pintem ou marquem a palavra bola, ok? Bola. Terceiro parágrafo. E foram se empilhando, formando uma escada, um por cima do outro, até que conseguiram alcançar a lua. Mas o macaquinho que estava lá no alto se desequilibrou e fez todos os outros caírem. Todos os macaquinhos não, porque um deles conseguiu se agarrar à lua e pular para dentro dela. Nesse parágrafo, eu quero que vocês marquem a palavra macaquinho. Marcaram? Ok. Quarto e último parágrafo que a gente vai ler. A lua nunca tinha visto um macaco. Ficou tão contente com a visita do macaquinho de nariz branco que lhe deu de presente um tamborzinho. Marquem aqui a palavra presente, ok? Marque, pintam, certo? Marcaram? Agora vamos lá.
Vamos para a atividade. Vejam só. Vocês marcaram, eu vou fazer pergunta, vamos ver se vocês vão conseguir responder, hein? Quero ver se vocês já sabem o que é singular e plural. Vamos lá. A primeira palavra aí, bananas, está no singular ou no plural? Aposto que muita gente deve ter acertado, né? No plural, ok? Olha a presença aqui do S. Lembra que eu falei? Palavras terminadas com vogais, a gente acrescenta o S, né? E aí, saem do singular e ficam no plural. A outra palavra, que foi coquinhos, singular ou plural? Respondeu correto quem falou plural, coquinhos. A outra palavra foi bola, singular ou está no plural? No singular, bola, uma bola, certo? Duas, aí vai ficar bolas, correto? Macaquinho, singular, ok? E a última palavra foi a palavra presente. Está no plural ou no singular? Singular, ó, presente, ok? Estaria no plural se fosse presentes, certo? Correto? Aposto que todo mundo acertou, hein? Vocês são muito espertos. Vamos lá. Agora, nós vamos falar de outros substantivos, ok? Existem palavras que terminam com L, certo? Não com vogal, terminam com L. E quando essas palavras terminam com L, quando a gente transforma ela para o plural, a gente acrescenta is ou eis. Então, terceiro ano, tá vendo aqui, ó, L? Quando a palavra termina em L, a gente troca, a gente tira o L e coloca is ou eis. Vamos ver alguns exemplos. Anel está no singular, um anel. Se eu tiver mais de um, eu vou chamar de anéis. Então, eu acrescentei o is, certo? Próxima palavra, exemplo. Lençol. Lençol está no singular. Lençóis no plural. Mais de um lençol, a gente fala lençóis. Fóssil. Terminou com L também, ó. Tá tudo terminando com L. Quando eu passo para o plural, eu chamo de fósseis, certo? E aí eu tiro o L e coloco o eis. Fósseis, ok? Azul. No plural, vai ficar azuis. Compreenderam? Terceiro ano. Então, as palavras que estão no singular, quando elas terminam com L, a gente troca. A gente tira o L, acrescenta o is ou o eis, tá? É importante que vocês leiam essas palavras em voz alta, para que vocês possam ouvir o som, tá bom? Que aí fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Vamos lá. A última palavra que eu esqueci. Canal. Como que vai ficar no plural? Canais. Ok? Beleza? Vamos lá. Agora eu quero que vocês façam a atividade da página 8 e 9. Sendo que a página 9 vocês só vão fazer a 9 e a 10. Ok? Esta página e esta daqui. Dá pausa no seu vídeo, façam essa atividade e depois retorna que eu vou fazer a correção. Correto? Vou dar um tempo para vocês. Pronto, estamos de volta, né? Vamos fazer a correção agora? Substantivo singular e plural. Vamos relembrar. O plural dos substantivos normalmente se faz com acréscimo de S, certo? Ao final das palavras. Mas existem outras terminações que formam plural, como is e eis. Atividade 8. Leia essas duas palavras. Africano, africanos. Vamos responder. Letra A. Qual é a diferença de grafia entre esses dois substantivos?
Tia Michele, o que é grafia? Grafia é a escrita da palavra, tá bom? Qual é a diferença dessa escrita para essa daqui? Tá fácil, né? Acho que todo mundo acertou. A diferença é que africanos se escreve com S. Tem o S. E africano não tem S. A única diferença é essa, tá? Na grafia, que é a escrita. Grafia escrita. Letra B. Ligue as colunas indicando a definição correta das palavras da primeira coluna. Primeira coluna é essa, você vai ligar na segunda coluna. Indica mais de um elemento. Quando é mais de um elemento, a gente chama de quê? De plural. Então, ligou correto quem colocou plural. Indica um elemento só um elemento. É singular, ok? Então, liga no singular. Letra C. Liga as colunas corretamente. Africanos está no plural ou está no singular? Acertou quem ligou no plural. E africano? Acertou quem colocou no singular, ok? Vamos para a atividade 9. Releia o trecho do conto O Tambor Africano. Nós vamos ler esse trecho e vamos responder. Agora reescreva o trecho passando a palavra em destaque para o plural. Faça as adaptações necessárias, tá? Então vamos lá. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Como que eu vou reescrever isso? Vou reescrever da seguinte maneira. Os macaquinhos de nariz branco ficaram contentes da vida, ok? Nós fizemos as adaptações necessárias na nossa frase, porque a gente mudou o substantivo para o plural, certo? Então, no caso aqui, ó, vai ficar os macaquinhos de nariz branco. Nariz, gente, é porque a gente só tem um nariz, certo? O macaco também só tem um nariz. Agora, aqui a gente vai colocar ficaram, tá? Com M no final. Contentes, porque tem mais de um, vai ser mais de um macaquinho. Então, a gente coloca contentes da vida, certo? Atividade 10. Ah, essa aqui eu acho que todo mundo acertou, né? Então, assim, ó, mamão com açúcar, né? Muito fácil. Assinale com o X os substantivos que formam plural com as terminações em is e es. Vamos lá, vamos ver uma por uma. Cabeça termina com vogal. Então, o plural vai ficar cabeças. Não vamos marcar X aqui, né? Canal. Canal vai ficar canais. Então, termine isso. Vamos marcar X aqui. Caracol. Vai ficar como? Caracóis. Né? Cóis. Então, marca X aqui. Fóssil. Fósseis. Então, marca X aqui também. Livros. Terminou com vogal. Então, vai ficar livro, vai ficar livros. Então, não. E troféu. Também não. Terminou com vogal. Então, as únicas respostas corretas, canal, caracol, fóssil, que terminam com L. Então, termina com L, a gente tira o L e acrescenta is e es. Ok, terceiro ano? Essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula da tia Michele, tá? Estou com muita saudade de vocês. Lembre-se de me mandar um retorno sobre a aula, se gostaram, se conseguiram fazer, se achou difícil, se achou fácil. É importante nós, professoras, sabermos o que vocês estão achando, tá bom? Então, manda um ok lá, que eu tô esperando ansiosa e vou responder todo mundo, tá bom? Ó, um grande beijo no fundo do coração de vocês e até a próxima aula.